Vamos lá, pessoal, vamos começar a aula de hoje. Hoje trataremos sobre integrais. Então, a gente vai começar o nosso assunto aqui, começar a entender o que são as integrais, como que a gente calcula, as técnicas de integração. Então, hoje é a primeira aula de algumas que teremos. Então, vamos lá. Conceito de integral. Até o momento, estudamos derivadas, como, por exemplo, o problema das tangentes que a gente discutiu nas aulas. Dada uma curva, ou seja, uma função, achar o coeficiente angular da reta que vai tangenciar essa curva em um determinado ponto. E aí eu tinha explicado para vocês, e tudo isso de forma conceitual, né, que isso era equivalente a achar a derivada da função e calcular essa derivada no ponto que você deseja. Muito bem. Newton e Leibniz descobriram que muitos problemas de geometria e de física dependiam do que eles chamavam de derivação para trás, ou ainda antiderivação. Aliás, o termo antiderivação, se vocês pegarem os livros de cálculo mais antigos, antigos mesmo, tá? Assim, tipo década de 60, 70. Eram livros que eles usavam muito esse termo antiderivada. Hoje em dia não se usa mais. Mas dá para entender, né? Derivação para trás ou antiderivação. Antiderivação é o contrário da derivação. Este é às vezes chamado de problema inverso das tangentes, ou seja, dada a derivada da função, achar a própria função. E a partir de agora a gente vai trabalhar com as mesmas regras de derivação, todas aquelas regrinhas que a gente viu para derivadas, a gente vai trabalhar com elas, só que de forma inversa, no sentido contrário. O que vai nos levar, em particular, à integração de polinômios. Ou seja, o que é integral? É o contrário da derivada. Né? Por exemplo, você tem a soma. Qual que é a operação inversa da soma? É a subtração. Por quê? Porque a subtração desfaz o que fez a soma. Se você tem um número e soma 2, vai dar um resultado. Se você subtrair 2, você desfez a operação da soma. E aí, de forma análoga, o inverso da multiplicação é a divisão. Né? Quem desfaz a multiplicação é a divisão e vice-versa. A potência, quem desfaz a potência é a raiz. Então, quem desfaz a derivada é a integral. Basicamente é isso. A gente vai começar o nosso estudo com as integrais indefinidas. Existem as integrais definidas. As integrais definidas são muito parecidas com as indefinidas, só que você no final, você vai fazer todo o processo igualzinho, só que lá no final você vai ter uma continha adicional para fazer. Tá? Então tudo que a gente vai falar aqui para as indefinidas, depois vai valer para as definidas. Só que vai acrescentar, vai ter um passo a mais para ser realizado, um cálculo a mais para ser feito. Então, aqui a gente ainda está um pouco na parte conceitual, tá? Só que aqui eu estou na parte conceitual através de um exemplo. Seja uma função f de x, cuja derivada seja conhecida. Por exemplo, vamos supor que a derivada dessa função, que eu não sei quem é, seja 2x. Se eu sei quem é a derivada da função, eu consigo descobrir qual é a função original, ou seja, qual é a função que eu peguei, derivei e obtive 2x? Sim, a gente consegue. Não é preciso muita imaginação para conseguir uma função com essa propriedade. Ou seja, se a nossa função original for x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x. Além disso, acrescentar uma constante, ou seja, um número real, não muda a derivada. Então, por exemplo, se eu tiver essa função aqui, x ao quadrado mais 3, a derivada dessa função vai ser 2x, né? Porque a derivada de uma constante dá zero, lembra? Derivada de uma constante, no caso aqui é 3, esse 3 é uma constante porque não tem x. Então, a derivada da função constante é zero. Aqui, ó,
raiz de 7, né? X² mais raiz de 7. Beleza, mas esse raiz de 7 não tem x, é uma constante, é um número. Derivada de um número é zero. Aqui, mais 4π. Pô, o π a gente conhece, 3,14, 15, papapá, vezes 4, vai dar um outro número. No final das contas, esse termo aqui vai ser um número. Derivada de um número é zero. Então veja que, no caso só da função simplesinha, x², como nesses casos aqui abaixo, se a gente pegar qualquer uma dessas funções e derivar, o resultado vai ser quem? Vai ser o 2x. De forma geral, se eu pegar a função x² mais um número, tá? Uma constante, esse czinho é um número real, é uma constante, o resultado vai ser, a derivada dessa função vai ser 2x. Aqui eu coloquei mais, só que podia ser menos. Tá? Por exemplo, aqui podia ser x² menos 3, x² menos raiz de 7, x² menos 4π. Tanto faz se é mais ou menos. O que importa é que é uma constante, a derivada é zero. Então, quando eu coloco mais c, esse número c é um número real. Ele pode ser positivo, negativo, fração, raiz, racional, irracional, pode ser qualquer coisa. Pode ser zero, né? No caso dessa função original, é como se essa constante c fosse zero. Tá? Então, de forma geral, se a gente olhar para esta função aqui, a derivada dessa função vai ser 2x. Qualquer função com essa cara, na hora que eu derivo, eu vou ter 2x. E aí, isso aqui é uma propriedadezinha que tem dentro do cálculo, tá? Um teoreminha que tem, que diz o seguinte, ó, não vão existir outras funções além dessas, ou seja, x² mais o czinho, que é uma constante, devido a esse princípio aqui. Se você tem duas funções f e g que têm uma mesma derivada, f' de x, em um determinado intervalo real, então essas funções f e g vão diferir por uma constante, que é o nosso czinho. Isso daqui é a forma mais técnica, mas basicamente é a função que você está buscando, né, você tem a derivada, 2x, beleza. Qual que é a função que eu estou buscando? A função que eu estou buscando vai ser x² mais uma constante. E não vai existir ninguém além dela. Vai ser x² mais essa constante. Não existe outra coisa que não seja o que está escrito aqui. Tá? Então, o que acabamos de discutir envolve a descoberta de uma função desconhecida, cuja derivada é conhecida. Se f' de x é a derivada conhecida de uma função f' de x, que inicialmente é desconhecida, então dizemos que essa f' é uma primitiva, ou ainda uma antiderivada da função. Em outras palavras, é a resposta do exercício. Tá? Quando você pega uma função e faz a integral, você vai ter a resposta do exercício. Essa resposta, o resultado dessa integral, é o que a gente chama de primitiva. O processo de obtenção dessa f' de x é chamado de integração. E a integral dessa função f' de x nos fornece a primitiva f' de x. F' e f', eu podia até usar letras diferentes. Em vez de f, usar fg, h, p, qualquer letra. Só que aqui eu estou usando duas nomenclaturas, são coisas diferentes. F' é uma coisa, f' é outra coisa. Tá? Na matemática, quando a gente usa letra maiúscula e minúscula, você acaba diferenciando a função. Então, uma função f' é diferente de uma função f'. A função gzinho é diferente da função gzão. Sim, Gustavo, poderia usar o f'. É que aqui eu estou ainda na definição. Então, aqui, dessa forma que eu estou mostrando para vocês, é a forma que se define. Tá? Sem entrar na questão do f', que é a notação de derivada. Então, fica confuso, mas é assim que é definido. Esta notação aqui embaixo é a notação de integral. Tá? Então, tá vendo essa curvinha aqui, essa minhoquinha que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o símbolo de integral. Então, você faz a integral
de uma função em relação a uma certa variável x e o resultado vai ser a primitiva, vai ser o f1 de x. Então vamos lá, vamos entender agora usando a notação que a gente está mais acostumado. Até então o que a gente tinha? A gente tinha uma função. E aí, por algum motivo, você tinha que derivar essa função. Então você obtinha quem? A f' de x. Usando, portanto, esse processo de derivação, aí você tem as regras básicas, as funções básicas, regra da cadeia, a derivada do produto, do quociente, enfim. De alguma forma você saía de uma função e obtinha a sua derivada. Agora a gente inverte. Eu quero sair da derivada e quero chegar nessa função. Então, este processo de volta é chamado de integração. Tem a f, deriva ela, obtém quem? Obtém a f'. Se você tem a f', integra essa função, você volta, você desfaz a derivação. Então, você volta para a função original. Aquela constante que eu mencionei para vocês, o czinho, que muitos livros trabalham como sendo k, em vez de czinho, eles colocam a letra k, mas tanto faz, tá? Podia ser qualquer outra letra, Czinho, K, A, B, C, qualquer letra. Então, a constante Czinho que aparece nas integrais indefinidas serve para que tenhamos todas as possíveis primitivas existentes. Esse número real Czinho é chamado de constante de integração. Então, sempre que você vai fazer uma integral indefinida, sempre na resposta, sempre vai aparecer mais o Czinho. Ou mais K, aí depende do autor que você está seguindo ou do professor que você está acompanhando. Mas sempre vai ter essa constante de integração, tá? Em termos de notação, toda integral ela tem que iniciar com este símbolo, que eu falei, ó, a minhoquinha, tá vendo a minhoquinha? É o símbolo da integral. Então, toda integral tem que iniciar com a minhoquinha e terminar com, por exemplo, dx. Vai ser sempre dx? Não. Depende da variável. Vai ser dx se eu estiver integrando a variável x. Se eu estiver fazendo com a variável y, vai ser dy. Se a variável for t, t de tatu, vai ser dt. Se a variável for u, vai ser du. Entendeu? Então, aqui sempre vai ser d e a letra que você está integrando. Normalmente a gente estuda mais fazer integral com x. Tá? Por isso que eu estou colocando aqui como dx, mas pode ser qualquer outra letra. Então, sempre você vai ter o símbolo de integral, a minhoquinha que eu falei para vocês, uma função aqui no meio, e no final o dx. Então, o que tem que ser integrado tem que estar entre a minhoquinha e o dx, ou dy, dz, dw, dp, du, d alguma coisa. É isto que vai ser integrado. O que tiver aqui para fora, à esquerda da minhoquinha, ou à direita aqui do dx, não vai ser integrado. Então, é como se eu estivesse marcando para vocês onde começa e onde que termina a minha integral. Aí, você muitas vezes, alguns professores e autores, vão escrever a função entre parênteses. Né? Vai ter um monte de coisa aqui. X² mais x menos 2x mais 1 menos 4. Papapá. Vai ter um monte de coisa escrita aqui. E às vezes eles colocam entre parênteses. Posso pôr entre parênteses? Posso. Esse parênteses é obrigatório? Não. Porque eu sei aonde a minha integral começa e eu sei aonde ela termina. Ela começa na minhoquinha e termina no dx. Tudo que tiver para cá ou aqui na frente não faz parte da integral. Tá? Então, esta é a notação que a gente vai utilizar para fazer a integral de uma função. E o resultado sempre vai, no resultado, só nele, você vai colocar a constante de integração. E esse resultado, quando você colocar a constante, sempre vai ter lá mais czinho. Esse resultado vai ser uma função. Essa função é o que a gente chama de primitiva. Tá? É a primitiva. Então, aqui você tem uma função que é, na verdade, como se fosse uma derivada. Eu tenho uma função. Integra essa função. O resultado quem que é?
uma nova função. Qual que é o nome dessa nova função? Primitiva. Ou, se preferir, antiderivada. Tá? É só notação, só nome, nomenclatura, coisinhas que vocês vão, ao longo dos exercícios, a gente vai falar toda hora nesses termos, nessa linguagem. Então é só para vocês irem acostumando os ouvidos. Beleza. No começo eu sei que é confuso, mas se acalme. Se acalme que a gente chega lá. Vamos lá. Propriedades de integração. Nem dei exemplo e já vou começar com propriedade. Olha que beleza. Porque as propriedades de integração, elas fazem lembrar bem as propriedades de derivada. Né? Lembra que eu falei no começo da aula? Falei, ó, a gente vai usar as mesmas propriedades de derivada, só que no sentido contrário. Então as propriedades também vão ser bem parecidas. Só que, antes de começar com a propriedade e tal, vamos começar, porque aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos começar pegando um caso. Lembra do exemplo lá que eu falei? Ó, qual é a função que quando eu derivo vai dar 2x? Aí a gente falou, fácil, de cabeça eu faço, eu sei que vai ser x quadrado, beleza. Mas como que você, a partir desculpa, a partir do 2x, como que você chega naquele x ao quadrado? Então, aqui, na verdade, é uma propriedade. Né? É uma forma de você encarar a integração de polinômios. Só que é como se fosse uma formulinha. Integral de polinômio é a coisa mais fácil que tem. Com o passar do tempo, sabe a regra do tombo? Né? Você quer derivar. O que você fazia? Você não tombava o número e subtraía um do expoente? Então, essa propriedade aqui é a propriedade que desfaz esse processo. A gente vai fazer com o mouse aqui mesmo, vai ficar feio, mas tudo bem. Do tipo, vamos lá, você tinha x a quinta, vai, x a quinta. Aí você queria derivar esse cara aqui. Você não tinha que tombar esse 5, você tombava o 5 e subtraía 1 do expoente. Então ficava 5x a quarta. Então, só que agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer daqui para cá. Eu quero sair desse termo e chegar nesse aqui. Ou seja, qual foi o termo que quando eu derivei, qual foi a função que quando eu derivei o resultado me deu o 5x ao quadrado? Ora, foi o x à quinta. Beleza, mas como que eu saio disto aqui e chego nisto aqui? Basicamente é usando as propriedades. No caso específico, eu não vou trabalhar com esse 5 nesse momento. Eu vou fazer a integral só desse cara aqui, mostrar como que faz a integral só desse cara. Aí depois a gente acrescenta esse númerozinho aqui na frente, tá? Então a integral de x elevado a qualquer número, veja, integral, o símbolo de integral sempre acompanhado pelo dx. Quando sumir esse símbolo de integral, some o dx. Eles andam sempre juntos. Se sumir um, tem que sumir o outro. Não dá para ter só um deles. Tá? Ter só o dx ou ter só a integral. Não pode. Eles têm que estar sempre juntos. Quando um sumir, o outro some junto. Então, a integral de x elevado a um certo número é muito simples. Na derivada, o que você faz? Você subtrai 1. A integral você desfaz esse processo. Então, você vai pegar essa potência, que é o n, vai somar 1 e vai ter que dividir pelo mesmo número que está aqui em cima. Pelo mesmo expoente que você, depois que você somou 1. Você divide pelo mesmo n menos 1. E no final vai ter que acrescentar uma constante de integração. Essa propriedade é fácil de ser entendida. Quer ver? Vamos partir desta função aqui, ó, x ao cubo sobre 3. Eu sei derivar isso aqui? Sei. Como que eu derivo? Lembra que esse sobre 3 é uma constante, é como se fosse 1/3. Tá? 1/3 vezes x ao cubo. Então, esse sobre 3 aqui é uma constante. Como que você deriva o x ao cubo? Você não tem que pegar esse 3 aqui, tombar ele e subtrair 1 do expoente? Esse 3 vezes essa fração aqui, tem esse 3 embaixo. Eu não posso cancelar esse 3 de cima com esse 3 de baixo? Posso. E o que resulta? Resulta em
x ao quadrado. Então, se eu tenho originalmente essa função, x ao cubo sobre 3, e eu derivo, eu obtenho quem? Obtenho x ao quadrado. Ótimo. E se eu desfizer essa operação? Se eu desfizer essa derivada, esse processo de derivada aqui? Ou seja, se eu pego essa função e integro essa função, qual que vai ter que ser o resultado? Ué, vou ter que voltar para cá. Ou seja, se eu pegar este resultado e fizer a integral dele, a integral de x ao quadrado, quem que eu vou obter? Eu vou obter a minha função original. Concorda? Ó, tem uma função, a derivada deu isso. Então, se eu pegar essa função e integrar, eu volto para a função original. Certo? É o conceito, é a definição de integral. Beleza. Só que como que eu saio do x ao quadrado e chego nisso daqui? Usando essa propriedade. Veja o que eu fiz. Não era x ao quadrado? O n aqui é como se fosse esse 2, tá? N mais 1 vai dar 3. Então, vai ficar aqui em cima, ó, x elevado a 3. Divide pelo mesmo expoente, ou seja, divide por n mais 1, por 2 mais 1, divide por 3, mais uma constante, mais uma constante. Está aqui. Essa aqui é a aplicação dessa fórmula. Vamos pegar um outro exemplo. Como que a gente integra x à sexta? Usando formulinha. Soma 1 no expoente e divide pelo valor do novo expoente. Ó, x à sexta, somou 1 e dividiu pelo mesmo novo expoente, pelo número que está aqui em cima. Óbvio, posso fazer direto? Pode, lógico. Aqui eu estou fazendo só para mostrar a aplicação da fórmula. Ou seja, x à sétima sobre 7. Acabou. Isso aqui é integral, mais uma constante. Se você pegar essa função e derivar, a derivada de x à sétima sobre 7 vai dar quanto? Vai dar o x à sexta. E aí pode ter mais um número aqui que não vai acontecer nada, porque a derivada de uma constante vai dar zero. Então, a integral desfaz a derivada. Se você tem isso aqui, deriva, você obtém o que está dentro. Deixa eu escrever aqui, ó. Se você aqui. Se você tem esse vermelho e esse azul aqui, ó, tá? Se você faz o processo de pegar o vermelho e derivar, quem que você obtém? Obtém o azul. Então, se você integra o azul, quem que você vai obter? Vai obter o vermelho. Isso aqui é como se fosse uma conferência, tá? Se você faz uma integral e obtém um resultado, como que eu consigo checar se a função que eu disse que é o resultado, que no caso seria a bolinha vermelha aqui, como que eu consigo ter certeza, sem olhar na resposta, né? Supondo que seja um livro, você vai lá consultar a resposta, como que eu vou ter certeza se a minha resposta está certa? Ué, você tem que pegar a tua resposta e derivar. Deriva. Se você depois deriva, simplifica, faz tudo o que tem que fazer. Se você conseguir chegar neste termo que está aqui, dentro da integral, significa que você acertou. Seria tipo uma prova real, tá? Você faz a integral, quero checar. Beleza, pega a resposta, deriva e vê se volta, se a derivada disso aqui volta para o que você tinha antes. Se voltar, você acertou. Né? Contanto que você não tenha cometido nenhum erro nas regras de derivação, obviamente. Outro exemplo, x elevado a 15. Qual que é a integral de x a 15? Ué, dá para fazer posso fazer de cabeça. Se ainda não tiver seguro, faz o passo a passo. 15 mais 1 dividido pelo 15 mais 1. Se for direto, x a 16 sobre o próprio 16. Acabou? Acabou. Integrei? Integrei. Mais uma constante para pôr a resposta. A constante aparece só na resposta, tá? Não precisa ficar carregando essa constante no meio das contas. Faz a integral, tranquilo, beleza, simplifica, faz tudo o que você tiver que fazer. Chegou na resposta, falou, ó, acabei aqui, então bota lá, mais c, mais a constante de integração, ou mais k. Agora, a integral de uma constante. Então, agora eu quero fazer a integral de um número. Tá? E cuidado, cuidado, como eu falei, alguns autores, volta aqui, alguns autores, deixa eu só reforçar essa informação, porque senão depois vai dar uma ziquezira do caramba.
alguns autores, em vez de escrever aqui mais K, mais C, eles colocam mais K. Tá? Então aqui seria K, aqui seria K. Tá? Onde eu ponho C, alguns autores vão colocar a letra K, para indicar que é uma constante. Aqui com vocês eu estou trabalhando a constante de integração como sendo a letra C. Então, pelo amor de Deus, nesse próximo slide, não confunda, se você usa aqui no final a letra K, não confunde este K com o K que você está acostumado a usar aqui. Inverte, onde você está vendo K, coloque C e vice-versa. Tá? Você teria que inverter. Ou se você estiver olhando para um livro ou para uma videoaula que a pessoa coloca sempre mais K, aqui eu teria que trabalhar com C. Ficaria assim. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Senão você vai fazer um salseiro danado. Tá? Quem usa K no final, aqui na fórmula teria que usar o C. Inverte. No nosso caso, como a gente usa o Czinho lá no final, eu vou fazer a integral de um certo número K. Um número real. Tá? Não tem X. Ah, mas eu quero integrar em relação a X. Beleza, mas não tem X. É só um número. Ou seja, qual é a função que quando eu derivo me dá um número? Só esse número, sozinho, sem o x. Concorda que é a função kx? Do tipo 5x, qual que é a derivada de 5x? Dá o 5. Qual que é a derivada de 10x? Dá 10. Qual que é a derivada de kx? É k. Então a integral de k vai ser kx, mais uma constante. Exemplo. Qual que é a integral de 7? Ou seja, qual é a função que quando eu derivo, o resultado vai dar o que está dentro aqui da minhoquinha e do dx? Tá? Qual é a função que derivando vai dar esse 7 aqui? 7x mais uma constante. 7x, a derivada é 7. 7x mais 1, a derivada é 7. 7x menos 2, a derivada é 7. Por isso que a gente bota esse mais c aqui no final. Tá? 7x menos 15. A derivada de 7x menos 15 vai dar 7. Porque a derivada de uma constante é 0. A derivada do 7x dá 7. Tá? Essa que é a importância de ter essa constante. Qual que é a integral de raiz de 3? Veja, não tem, é a raiz, é um número. Não tem x aqui, não é uma função. Não é raiz de x ou raiz de 3 vezes x. É só o raiz de 3. É a raiz de 3x. A integral é a raiz de 3x mais uma constante. Qual que é a integral de π? Ué, π é número. Qual que é a integral de uma constante? Constante vezes x. Qual que é a integral de π? Π vezes x mais uma constante de integração. E aqui? Olha que interessante. Que bonitinho. Fala, professor, não está faltando alguma coisa? Você falou que tinha que ter entre a minhoquinha e o dx, você falou, ó, tudo que está entre eles é o que você vai integrar. Só que nesse caso, não tem nada. E aí? Então, se não tem nada, imagina que o número que está aqui é o número 1. Qual que é a integral de 1? Né? Qual que é a integral de 7? Não é 7x? Qual que seria a integral de 1? Não seria 1x? Ou simplesmente x? Então, eu podia sim escrever aqui, não teria problema. Podia estar escrito integral de 1 dx. Mas eu também posso não escrever. Aí é uma opção. Se não tem nada escrito, você imagina que tem o número 1 aqui. A integral de 1 é 1x, ou simplesmente x, mais uma constante. Tá? Até agora é fácil a integral. Não é nem de polinômio, a gente fez a integral de monômio, né, que é x elevado a alguma coisa, a integral de uma constante. Agora, juntando essas informações, a gente vai, juntando essas duas coisas que a gente viu, mais o que a gente vai ver agora, a gente vai conseguir fazer a integral de polinômios. É parecido com a derivada, como eu falei. Então, se você tem uma função contendo x e tem um número na frente dessa função, esse número, lembra na derivada? Volta, volta,
volta, volta. Derivada de 3x à quarta. Quanto que dá a derivada disso aqui? Fala para mim. Quanto que dá isso aqui? 12x ao cubo. Então, o que você fez? Você pegou este 4, você manteve o 3, não foi isso? Você copiou esse 3, você pegou esse 4 e tombou aqui para frente. Então, ficou 4 vezes 3, que deu esse 12 aqui, não é isso? E subtraiu 1 do expoente. Então, esse 3 aqui, como ele estava multiplicando esse x, a gente simplesmente copia ele. Pega o número, tomba aqui para frente e multiplica. Então, esse cara aqui é uma constante e não é diferente, pelo amor de Deus, eu já falei isso, mas vou repetir. É diferente, por exemplo, se você tiver uma soma, tá? Se você tivesse essa soma. A derivada deste cara aqui é zero, mais a derivada do x à quarta, que seria o 4x ao cubo, ok? Aqui é diferente porque você tem uma soma no meio do caminho. Aqui não, aqui é como se fosse uma multiplicação, 3 vezes x. Copia a constante, tomba o número, multiplica. É a mesma ideia. Se você tem esse cara aqui, ó, esse número k, multiplicando a função contendo x, o que você pode fazer? É como se você ignorasse esse k. Copia o k e aí faz a integral do que sobrou. Tá? A constante multiplicando, você não esquenta a cabeça com ela. Você pode tirar, sai, joga aqui para fora da integral, para fora da minhoquinha, deixa ela multiplicando a integral e aí você vai fazer a integral da função normalmente. A gente viu também uma propriedade para derivada, quando você tem duas funções somando e você quer derivar essa soma. O que você faz? Você deriva uma coisa, deriva outra coisa e soma os resultados. Com integral é a mesma coisa. Se você tem integral de duas funções somando, você pode pensar separado. Vou integrar uma, vou integrar a outra e depois eu somo os resultados. E a mesma coisa na subtração, igualzinho em derivada. Integra uma, integra a outra, como tem um menos aqui, você subtrai os resultados. Você faz as integrais como se fossem dois exercícios separados e depois gruda eles com sinal de mais ou menos. Note que a gente não tem propriedades, assim como na derivada, a gente não tem propriedades que eu chamei, entre aspas, de simples para multiplicação ou para divisão. No caso de derivada, isso também valia. Só que depois a gente estudou que, por exemplo, se você tem uma multiplicação e quer derivar uma multiplicação, o que você tinha que fazer? A regra do produto. Se você tinha uma divisão, né, uma fração, com função contendo x em cima e embaixo, no numerador e no denominador, ou seja, você tem um quociente, você tinha que usar a regra do quociente para fazer a derivada. Então, no caso lá atrás de derivadas, não era simples, entre aspas, você fazer a derivada de um produto ou a derivada de um quociente, ou seja, não era imediato. Ah, deriva um, deriva o outro e multiplica, ou divide, né, os resultados. Lembra que eu falei, ó, não pode, faz um, faz outro e só multiplica. Não, você tem que fazer a regra do produto, ou, quando for o caso, fazer a regra do quociente. Na integral é a mesma lógica. Não tem uma regrinha simples quando você tem multiplicação ou divisão de funções contendo x. É diferente daqui dessa primeira propriedade, que você tem uma constante. Aqui eu estou falando de funções contendo x. Então, quando você tem multiplicação ou divisão de funções contendo x, não é imediato. Igualzinho derivado. Mesma lógica. Vamos começar com alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer a integral de 4x ao cubo. Você pode ficar tentando adivinhar de cabeça, falar qual que é a função que quando eu derivar o resultado vai ser 4x ao cubo. Você pode tentar fazer de cabeça. Mas, dado que a gente tem as nossas propriedades, vamos trabalhar com elas. Então, a primeira coisa que você vai perceber aqui é que você tem esse 4, né, que é essa constante, multiplicando essa função contendo x. E aí a gente viu pela primeira propriedade que a constante que está multiplicando, eu posso jogar para fora da integral. Você pode colocar do lado de fora.
E aí sobra a integral de quem? De x ao cubo. Ué, integral de x ao cubo você não sabe fazer? Não é aquela história do soma 1 e divide pela soma? Sim, é a propriedade de integrar. A primeira propriedade de integral que eu passei. Ó, x ao cubo, né? Soma 1 e divide pela mesma soma. Ah, posso fazer direto? Pode fazer direto. X a quarta sobre 4. Mas não tinha esse 4 que estava aqui na frente, ó, que eu estava copiando, né? Que era esse 4. Eu joguei para fora, copia, copia. Beleza, não dá para cancelar aqui? Dá. O que sobra? Ou se você preferir, né? Você pode até colocar em cima como se você estivesse fazendo a multiplicação para cancelar. E aí o que sobra? O x à quarta. Mais uma constante. Se você pegar x à quarta, esquece a constante, pega só o x à quarta, deriva x à quarta. Quanto que dá a derivada de x à quarta? Dá justamente o que eu estava integrando. A derivada de x à quarta resulta em 4x ao cubo. Segundo exemplo. Aqui eu ainda estou fazendo passo a passo. Eu estou mostrando para vocês as propriedades, como que funciona. Daqui a pouquinho eu vou começar a pular etapas. Eu não vou mais pegar a constante, colocar para o lado de fora, para reescrever a integral, para fazer a integral. Não, eu vou começar a comer etapa. Então, basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou, obviamente, ter uma integral para ser resolvida. Desta etapa aqui, eu vou escrever isto aqui. Desta passagem aqui, eu já escrevo a resposta. Nosso exercício que eu fiz com todas essas etapas, ele vai ficar miudinho, vai ficar só o enunciado, né, que seria esse verde aqui, essa resolução intermediária e a resposta. A gente vai fazer quase que direto, tá? Mas aqui no exemplo 2 eu ainda vou mostrar como que se usam as propriedades, para vocês entenderem. Depois a gente começa a pular a etapa. Então, olha para essa expressão aqui, né? Aqui. Olha que bonitinho. Não tem uma soma? Tem uma soma. Legal. Então, pensando na propriedade 2 e 3, que eu mostrei para vocês. Que um é para soma, outro é para subtração. No caso específico, pensando na propriedade 2. Essa soma eu não posso desmembrar em duas integrais. Ao invés de fazer integral de tudo isso aqui que está somando, eu posso fazer integral desse termo, está aqui, e somo, porque tinha essa soma, somo o resultado com a integral desse outro termo. Observe. Então vamos lá, fazer até colorido. Ah, já entendi, professor. Ótimo que você entendeu, mas eu tenho certeza que tem sempre alguém que está meio perdido. Ó, as funções, o sinal de mais que eu pus aqui é devido a este sinal de mais que eu pus aqui. E aí, observe o seguinte. Isso é uma dúvida que vocês vira e mexe têm. Lembra que eu falei que a integral, ó, aqui, começa aqui. Integral terminou com dx. Tá vendo, ó? Integral, tá vendo aqui? Dx. Tá vendo? O símbolo da integral, tá vendo? O dx. Ou seja, se você tem dois símbolos de integral, obrigatoriamente você tem que ter duas vezes esse dx. Se você tiver 10 vezes essa minhoquinha, você tem que ter 10 dx. A quantidade de minhoquinhas tem que ser a quantidade de dx. Tá? Aqui eu não tenho uma integral, tenho um dx. Por quê? Porque lembra que a minhoquinha junto com o dx são os nossos limitantes, quer dizer, ele diz onde começa e onde termina a nossa integral. Então, a integral começa aqui, seria esse verde, e termina onde está escrito dx. Mas, aí começa uma nova integral, termina onde está o dx. Tá? Se a gente olhar para cada uma dessas duas integrais separadas, como se fossem duas questões, tá? Imagina que são dois exercícios diferentes. Então, olhando para essas integrais aqui separadamente, o que você vai perceber? Você basicamente tem a mesma situação do exemplo 1. Você tem uma constante, o 3 aqui e o 6 aqui, multiplicando uma função contendo x. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar essa constante que está multiplicando e joga para fora da integral. Ela passa a multiplicar o resultado da integral. Ó. O 6, joguei para fora. E o que sobrou? Sobrou a integral de x à quarta e a integral de x quadrado. Ué,
Isso aqui eu sei fazer, está fácil. Como que eu faço? Passo a passo ainda. Ó. Esse 3 eu copiei, está aqui na frente. X à quarta, como que integra? 4 mais 1 e divide pelo próprio 4 mais 1. Aí tinha esse sinal de mais aqui no meio, está aqui. Tinha esse 6 aqui na frente, copiei. E agora faz a integral do x ao quadrado. Soma 1, 2 mais 1, e divide pela própria soma, 2 mais 1. Faz a conta. Fica mais fácil. Ó. O 3 eu copiei aqui em cima. Aqui vai dar x à quinta sobre 5. O 6 eu copiei aqui em cima. 2 mais 1, 3, x ao cubo sobre 3. E aqui, nem sempre isso vai ser possível. E aqui, se possível, você vai simplificar. No caso, 3 e 5 não tem o que fazer, mas esse 6 com esse 3 dá para simplificar. É uma divisão. 6 dividido por 3 dá 2. X ao cubo. Acabou? Acabou. Tem mais alguma coisa para fazer, para simplificar? Não, acabou. Acabou, então mais C, mais a constante de integração. E aí acabou o exercício. Tá? Então a integral desta função vai ser isso aqui. Na prática, o que eu vou fazer? Na prática, eu vou ter, obviamente, o enunciado, né, que seria essa integral. O que eu vou fazer é sair desse enunciado aqui, escrever isso aqui, e no caso, como tinha que simplificar, aí você vai escrever isso aqui. Eu vou pular todas as etapas intermediárias. Eu não vou ficar fazendo esse passo a passo de tem uma soma, vou desmembrar, tem um número multiplicando, vou jogar para fora da integral. Eu já vou daqui pular para cá. É o jeito rápido de fazer. Então você vê, ó, o enunciado, uma, duas passagens. Uma passagem intermediária e a resposta. E só deu duas passagens porque, no caso aqui, 6 com 3 dava para simplificar. Se não desse para simplificar, pararia aqui, mais constante, mais Czinho, acabou. Beleza. Uma conversinha só para descontrair. Vamos lá. Exemplo 3. Gente, não mudou nada. Eu só aumentei o tamanho da expressão. Só que agora, olha que interessante. O que a gente tem aqui? Uma constante. Ah, eu posso pegar essa constante e jogar para fora aqui da integral? Não, 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 não. Não pode. Por quê? Porque você tem como se fossem... Deixa eu fazer de verdinho aqui. Ó, como se fossem três funções. Ó. Veja só essas três funções. Tá vendo? Elas estão somando e subtraindo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a integral de cada uma dessas três separadamente. Então, pensa, ó, vamos começar aqui do final. Qual que é a integral de 3 elevado... Desculpa. Qual que é a integral de 3x elevado a 11? O 3 é uma constante multiplicando uma função contendo x. Copia a constante. Está aqui, ó, copia a constante. Integra, ou seja, soma 1 no expoente e divide pela soma. Integra o x a 11. Integral de x elevado a 11 é x a 12 sobre 12. Beleza? Beleza. Agora volta, o outro termo, ó, x à quinta, 2x à quinta, né? Beleza, o 2 é uma constante multiplicando a função que contém x. Então, essa constante eu estou copiando, normal, não faz nada com ela. E o x à quinta, eu faço aquela brincadeirinha do soma 1 e divide pela soma. Então, x à quinta, 5 mais 1, 6. X à sexta sobre 6. Só que este termo aqui não é um termo que está multiplicando o x. É diferente desse 2, é diferente desse 3. É como se aqui eu estivesse fazendo aquela passagem. Ó, eu quero integrar o 2x. Então, o 2 eu jogo para fora da integral e faço só a integral do x. No caso aqui, x elevado à quinta. Aqui é diferente. Aqui é uma função sozinha. Não tem x aqui em volta. Ou seja, é a integral de uma função constante. Lembra que a gente viu? Integral de uma função constante, seja lá qual for o número, é o número vezes x. E aí, teoricamente, você já integrou. Tá? Teoricamente, assim, a parte de integrar acabou. Agora é, se possível, quando possível, simplificar. No caso aqui, 2/6 dá para simplificar. É como se sobrasse 1/3, ou simplesmente o x à sexta que eu mantive sobre 6, simplificou, sobrou 3. E o 3 sobre 12
é como se desse 1/4. Né? Então, x a 12 sobre 4. Beleza, simplificou, mais constante de integração. E aí acabou, está feito, está calculado. Só isso. Exemplo 4. Aqui eu tenho a integral de raiz cúbica de x ao quadrado. Bom, basicamente, a formulinha que a gente viu para integrar é a mesma fórmula que a gente usou aqui em cima, né? Integrar x ao cubo, integrar o x a 11, é a história do soma 1 e divide pela soma. Aqui é a mesma regra. Então, lembra de derivada? Como que você... Imagina que, em vez de integrar, você quisesse derivar esse termo aqui. Lembra que, para você tombar o número e subtrair 1 do expoente, você tinha que primeiro tirar esse x de dentro dessa raiz, usando propriedade de potência? Você tinha que escrever x elevado a 2/3. Aí você tombava o 2/3, subtraindo 1 do expoente, beleza. Na integral, a lógica é a mesma. Para aplicar essa formulinha aqui de integrar, de somar 1 no expoente e dividir pela soma, você não pode ter o x no denominador, não pode ter o x dentro de raiz quadrada. Então você tem que tirar esse x da raiz. Como que você faz isso? Usando a propriedade de potência. X elevado a 2, que é esse número de dentro, sobre o 3, que é o número de fora. X elevado a 2/3. Aí, neste termo, eu aplico a mesma propriedade que eu utilizei aqui em cima. Ou seja, eu vou pegar esse número aqui, o 2/3, vou somar 1 e dividir pelo mesmo número que vai dar aqui em cima. Vai ter que fazer a conta. Uma soma de fração, tira o mínimo múltiplo comum, né? Seria 2/3 mais 3/3, o que dá 5/3. Então, x elevado a 5/3 dividido pelo próprio 5/3. Beleza, só que essa divisão aqui, né, aqui é uma divisão de fração, certo? Uma divisãozinha de fração. Como que você divide fração? Você mantém a de cima e multiplica pela inversa da de baixo. Inverte isso aqui, 5 sobre 3 vira 3 sobre 5. Não é isso? Ó? Mantém a de cima, que era esse x elevado, 5/3 vezes, inverteu, 3/5. Eu prefiro escrever assim. Eu não gosto de deixar essa constante do lado direito. Eu prefiro escrever a constante do lado esquerdo. Então, você pode deixar 3/5 vezes o x elevado a 5/3, ou dessa forma. 3x elevado a 5/3 sobre 5. Acabou? Acabou, mais constante. O exemplo 5 é similar, mesma lógica. O x não pode estar dentro de raiz e o x não pode estar embaixo, quando você quer derivar e quando você quer integrar também. Então, esse x que está aqui embaixo, antes de sair fazendo a regrinha de soma 1, tarará, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse x aqui e jogar para cima, usando propriedade de potência. Quando você joga esse x para cima, o sinal do expoente inverte. Se era mais vira menos, se é menos vira mais. Não é isso? O 2 estava lá em cima, deixa ele quieto lá em cima. O x, a quinta que estava embaixo, jogou para cima como x a menos 5. Beleza. Agora eu vou fazer a integral normal disso daqui. Normal. O 2 é uma constante que está multiplicando, então você vai copiar esse 2 e vai fazer a história do soma 1 nesse expoente negativo aqui. Então, o 2 copia, menos 5 mais 1, divide pelo próprio menos 5 mais 1. Aí você faz a continha, vai dar quanto? X a menos 4 sobre o próprio menos 4. Não é isso? É isso. Aqui, esse sinal de menos, quando a gente vai dar a resposta de um exercício, o sinal de menos na resposta, ele nunca vai ficar no denominador. Tá? Ou você joga ele aqui para cima, no numerador, ou coloca na frente da fração. Ou seja, você pode fazer isso aqui. Ó. Tá? Você nunca vai dar uma resposta com o sinal negativo embaixo. Sempre na frente da fração ou em cima. Só que nesse caso em especial, tá vendo esse 2 e esse 4? Eu posso simplificar. Então, se você corta esse 2 com esse 4, sobra um 2 aqui embaixo. E se quiser, você pode também arrumar esse x a menos 4. Você pode deixar na resposta menos x a menos 4 sobre 2,
Mas você pode pegar esse x a menos 4, se for o caso, e devolver lá para baixo. Então veja, o 2 com 4 cortou, sobrou o 2 embaixo. Esse x a menos 4 que estava em cima, aí eu vou usar a mesma propriedade de potência que eu usei aqui, tá? Então eu vou pegar a propriedade de potência e falar, beleza, esse cara aqui é negativo, então esse negativo faz esse x aqui inverter, ou seja, ele vai lá para baixo e a potência fica positiva. E aqui em cima, teoricamente, não sobrou nada, então você coloca 1. E o menos que estava lá na frente mantém. Terminou? Terminei, mais constante de integração. Exemplo 6. Olha lá. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente viu aquelas três propriedades, eu botei um quadradinho amarelo aqui, falei, ó, não tem uma propriedade simples quando você tem ou multiplicação ou divisão. Não tem. Ou seja, eu não posso pegar essa expressão que a gente tem aqui, né, pega essa parte de cima do numerador, integra, pega a parte de baixo, integra e depois bota o traço de fração no meio. Né? Ou seja, faz a integral de cima, faz a integral de baixo e depois divide. O verde divide pelo amarelo. Não pode. Não pode. Não existe essa propriedade. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Aqui embaixo, como a gente tem um monômio, eu posso pegar esse x ao quadrado e desmembrar para esses três termos. Desta forma. Eu pego o x, são três termos em cima. Então, em vez de escrever os três juntos sobre x ao quadrado, eu desmembro esse x ao quadrado. Então, eu vou ter o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, cada um deles sobre x ao quadrado. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que se você olhar para cada um dos termos individualmente, né, para cada uma dessas caixinhas em vermelho aqui, ó, separado, três coisas separadas, o que você vai perceber? Que você vai ter aqui x em cima, x embaixo, vai dar para simplificar, aqui vai dar para simplificar, e aqui sobra esse x embaixo que eu já sei fazer. Baseado no exemplo anterior, eu já sei que eu vou ter que pegar esse cara aqui e jogar para cima. E é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que simplificar cada uma dessas frações. Então, x ao cubo, x quadrado. Corta, tem x quadrado, são 2x aqui embaixo. Corta com 2x aqui de cima, sobra 1x aqui em cima. X quadrado dividido por ele mesmo vai dar 1. E esse termo aqui, como eu já estou vendo que o meu x está embaixo e não tem um x aqui em cima para simplificar, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse x quadrado aqui de baixo e já põe ele lá para cima, trocando o sinal do expoente. E aí eu já tenho a expressão prontinha para fazer a integral. Então, lembra que esse x aqui é como se fosse x elevado à primeira. Tá? Aqui no expoente é como se fosse o número 1. Você tem o número 1 aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma regra. Soma 1, esse 1 vermelho mais 1 da regra, vai dar esse 2 aqui, ó, dividido por ele mesmo. Aqui, isso aqui o que é? Uma constante. Integral de uma constante é a constante vezes x. E aqui, mesma ideia, soma 1. Na hora que você somar 1, menos 2 mais 1, dá menos 1, dividido por ele mesmo. Então, você vai chegar nisso aqui. Aí, chegou nisso aqui, você vai ter que dar uma melhorada, né? A aparência do negócio aqui está feia. Beleza, ó. Esses dois aqui eu posso cancelar. 1x eu posso escrever só como x. Lembra que eu falei que sinal negativo nunca se deixa embaixo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer regrinha de sinal. Menos com menos vai dar mais. E aí, 4 sobre 1, você nem precisa deixar esse sobre 1. Você pode deixar só em cima. Então, você pode deixar assim, ó. Cortou o 2, sobrou o x quadrado. 1x é a mesma coisa que o x. Menos com esse menos deu esse mais. 4x a menos 1. Mais constante. Ah, eu poderia pegar esse x a menos 1 e escrever embaixo? Ou seja, escrever este termo todo aqui como sendo 4 sobre x. Sim, pode. Você pode arrumar ou não, tá? Aí é opcional. E da mesma forma que a divisão
eu não posso fazer separado, integra em cima, integra embaixo e divide, na multiplicação, tá vendo? Ó, uma multiplicação, esse 4x ao cubo está multiplicando parênteses. Eu também não posso fazer a integral do 4x ao cubo, integrar o parênteses e multiplicar os resultados. Não pode. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sumir com a multiplicação. Foi o que eu fiz aqui em cima. Esse truque aqui de pegar esse x quadrado e desmembrar ele, esse truquezinho aqui serviu para quê? Para sumir com essa divisão. Eu passei até, ó que bonitinho, ó. Eu passei até a integral de polinômio. Aqui eu tenho uma multiplicação, eu tenho que sumir com a multiplicação, mas aqui é mais fácil. Como que eu sumo com essa multiplicação? Fazendo a distributiva, o famoso chuveirinho. Quando você faz a distributiva, 4x ao cubo vezes 2x, 4 vezes 2 dá 8, x ao cubo vezes x, x à quarta. 4x ao cubo vezes 3, 12x ao cubo, e o sinal de menos, né, que estava lá. Então, a gente tinha uma multiplicação, eu não sabia integrar essa multiplicação, porque eu não tenho uma propriedade para isso. Fiz a distributiva e olha onde eu caí. Eu caí num polinômio. E aí faz a integral, normal. O 8 copia, o x à quarta soma 1, vai dar x à quinta sobre 5, menos 12 copiei, x ao cubo integrou, soma 1, x à quarta sobre 4. Neste caso, dá esse 12 com esse 4 dá para simplificar. 12 dividido por 4 dá 3. Acabou? Acabou. Mais constante. E aqui o lembrete. A integral de uma multiplicação, que é esse caso aqui, é diferente da integral de fazer a integralzinha desta, fazer separado a integralzinha dessa aqui, pegar os dois resultados e multiplicar. Se você fizer separado e multiplicar os resultados, provavelmente você não vai obter a integral do produto. Ou seja, a integral do produto é diferente do produto das integrais. Por que eu disse provavelmente? Porque sempre tem a exceção, né? Vai ter um caso específico que vai dar certo, mas não é a regra. Em 99% das vezes isso vai falhar. Exemplo 8. Ó, mesma ideia. De novo, eu tenho uma divisão. Só que aqui, perceba que eu não tenho como pegar esse x menos 3 e desmembrar. Mesmo, quer dizer, eu até posso fazer isso, mas não vai resolver nada. Porque como eu tenho uma subtração aqui embaixo, se eu desmembrar, eu vou ter x ao quadrado sobre x menos 3. Menos 9 sobre x menos 3. Eu não posso simplificar, não tenho o que fazer. Porque aqui tem uma operação. Quando você tem uma operação de soma, de subtração, aquele truque do desmembrar, que a gente viu aqui no exemplo 6, não vai funcionar. Só funciona quando você tem um termo sozinho. Eventualmente um número aqui na frente multiplicando. Mas não quando você tem somas ou subtrações. Então, esse exercício aqui específico, ele tem um truquezinho para fazer que não é o desmembrar, mas sim pegar esse x quadrado menos 9 do numerador e fatorar. Lembra que o meu objetivo é sumir com a divisão, porque eu não sei integrar divisões. Se eu fatorar, diferença de quadrados, x quadrado menos 9 vira x mais 3 vezes x menos 3. Eu obtive aqui uma multiplicação, e essa multiplicação me permite pegar esse x menos 3 de baixo e cancelar com esse x menos 3 de cima. Sobrando quem? Sobrando só o x menos 3. Como eu já disse para vocês, esses parênteses aqui, né, eles estavam aqui. Aqui em cima, eles eram obrigatórios. Por quê? Porque eu tinha essa multiplicação. Esse parênteses vezes esse, então eu tinha que ter as duas expressões entre parênteses. Porém, depois que você simplificou, eu mantive o parênteses aqui só para mostrar, ó, é esse cara aqui que sobrou. Sou obrigado a ter esses parênteses aqui? Não. Por quê? Porque eu sei aonde começa a minha integral e aonde termina a integral. Então eu não preciso desses parênteses aqui. Mas não é errado colocar. Tá? E aqui, integral de x mais 3, faz direto. Lembra que esse x está elevado à primeira. Não é soma 1? Está elevado a 1, né? Soma 1. Não vai dar 2? Divide pelo 2.
Aqui é uma constante. Qual que é a integral de uma constante? É a constante vezes x. Está aqui, ó. X, a primeira, somou 1, x ao quadrado, sobre o próprio expoente, sobre 2. Integral de uma constante, 3x. Acabou? Acabou. Mais a constante de integração. Acabou o exercício. Ah, lembrete, né? Aqui. A integral, no caso aqui é um quociente. Então a integral de um quociente é diferente do quociente das integrais. Ou seja, não pode integrar em cima, integrar embaixo e depois bota um traço de divisão lá, que é o traço de fração. Não vai dar o mesmo resultado. Tá? Exemplo 9. Olha lá. Lembra que eu fiz um exemplo quando a gente está fazendo a parte de integral de constantes, que era isso aqui, ó, sem esse cara aqui embaixo? É isso aqui, ó. Lembra disso aqui? Integral de dx, que eu falei, imagina que tem um número 1 aqui na frente. Então, às vezes, a integral, o autor, né, ele escreve desta forma. E, normalmente, para o aluno, isso aqui, nossa, isso aqui é muito confuso, não entendi, o que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é igual a isso aqui, ó. É como se o número 1 aqui de cima, em vez de escrever o número 1, o cara ficou com preguiça, pegou esse dx e botou aqui em cima. Tá? Isso pode ser feito. Isso às vezes ocorre. Eu não gosto de escrever assim. Então, eu prefiro, uma vez que tenha um enunciado desta forma, eu prefiro pegar isso aqui e reescrever desta forma aqui. Eu coloco o número 1 lá em cima e ponho o dx lá no final. Agora fica mais com a cara que a gente está acostumado. E aí, se você observar o que a gente tem aqui embaixo, né? Putz, tem um x que está embaixo, esse é o primeiro problema. E o segundo é que ele está dentro da raiz. É 2 em 1. Então, primeiro, eu tenho que tirar esse x da raiz. E segundo, eu tenho que pegar esse x que está aqui embaixo e jogar para cima. É só usar a propriedade de potência. Então, tira da raiz. Lembra que é uma raiz quadrada, então aqui fora tem um 2, e esse x está elevado a 1. Então, quem está aqui por dentro fica por cima, quem está aqui por fora fica por baixo. Então, raiz de x vira x elevado a meio. Esse dx pode estar aqui em cima, como pode estar aqui do lado, e você deixa um 1 aqui em cima. O jeito que você preferir. Tá? Eu estou mostrando que tanto faz, é a mesma coisa. Você pode manter essa notação, não é errado, como você pode reescrever assim e ficar trabalhando até o final dessa forma. Você que vai escolher. Esse x elevado a meio, que está embaixo, eu jogo para cima como x elevado a menos meio, propriedade de potência. E aí, acabou. Ó, o x está fora de raiz, está em cima, está bonitinho. Aí é só fazer a integral, ou seja, soma 1 e divide pelo novo expoente que der aqui. Faz isso aqui, ó. X a menos meio, soma 1 e divide pelo próprio expoente. Faz a conta. Menos meio mais 1, né? Tira mínimo, aqui menos meio mais 2 sobre 2, vai dar mais meio. E embaixo, mesma conta, mais meio. Divisão de fração, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. 1 sobre 2 vira 2 sobre 1. Esse número aqui é igual a 2, né? 2 dividido por 1. E esse 2 eu posso colocar aqui na frente do x. Poderia parar aqui e colocar mais c? Sim. Poderia arrumar isso aqui? Sim, também. Se você quiser escrever 2x elevado a meio mais c, beleza, está certo. Se a resposta lá do livro ou do teu teste das alternativas estiver na forma de raiz, você vai ter que pegar esse x elevado a meio e voltar para, usando a propriedade de potência, voltar para a forma de raiz. Então, tanto faz. Isso aqui mais c ou isso aqui mais c. Qualquer um dos dois está correto. Bom, vamos entrar agora num assunto que são outras primitivas, ou seja, integrais, né? Lembra que primitiva é o resultado da integral. Elementares. Em outras palavras, basicamente é assim, ó. Esses próximos slides decora esse troço aqui, porque toda hora vai aparecer, você tem que saber fazer essas integrais. Então vamos lá. Função exponencial, e elevado a x. Lembra do estudo de derivada? Que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x? Então, agora você vai desfazer essa operação, você vai desfazer a derivada.
Então, a integral do e a x é o próprio e elevado a x. Uai, se na derivada não muda, a integral não vai mudar, porque a integral está desfazendo a derivada. Mais simples que isso, tá difícil. Mais a constante de integração, né? Não esquece que sempre tem aquele tal do Czinho ou do K, dependendo. Mas você vai ter a constante de integração. Beleza. Só que eu posso generalizar essa fórmula para um número qualquer. Esse número real k, que eu estou chamando de k. Em outras palavras, integral do e a x é o mais simples, é a função mais básica de todas. Lembra que a gente fazia às vezes a derivada do e elevado a 2x, o e elevado a x quadrado, que aí já caía em regra da cadeia, era uma coisa um pouco mais avançada, não era imediato. Aqui também é uma ideia um pouquinho mais avançada, é um passo a mais que você está dando. Então, quando você tiver o e não elevado a um x, mas sim elevado a um número vezes x, k vezes x, a integral de e a kx vai ser o próprio e a kx, porque afinal de contas a integral do e é o próprio e, né? Então a integral dessa coisa é ela mesma. Só que você vai dividir pelo número que está multiplicando o x. Ah, mas se fosse x ao quadrado, vale? Não. Não. Só vale quando é x sozinho multiplicado por um número. Aí se tiver x mais 1, não. Aí não tem regra. Só vale quando for o x sozinho multiplicado por um número. Não pode ter mais alguma coisa, menos alguma coisa, não pode ter x ao quadrado. Tem que ser número vezes x. Só nesses casos. Exemplo. E elevado a 5x. É o kx. Tá? Esse k aqui é esse 5. A integral do e a kx é o próprio e a kx, ou seja, é o próprio e a 5x. E aí você divide só pelo k. Só pela constante. Não é kx aqui embaixo. É só pela constante. Só pelo 5. Mas por que isso? Porque se você pegar esta função aqui, ó, se você pegar esta função e derivar, você vai cair justamente nesse resultado aqui dentro. Porque na hora de derivar isso aqui, você não vai ter que usar a regra da cadeia, e elevado ao quadradinho. Lembra? E elevado ao quadradinho, a derivada é o próprio e elevado ao quadradinho vezes a derivada do quadradinho. Então, se você derivar o e, se você pegar só essa parte de cima, qual que é a derivada do e a 5x? É o próprio e a 5x vezes quem? Vezes a derivada de 5x, não é isso? Então, quanto que vai dar isso? Vai dar o e a 5x vezes quem? Derivada de 5x vai dar 5. Só que você, ao mesmo tempo, não tinha aqui o sobre 5? Não era isso aqui sobre 5? Não era isso aqui sobre 5? Esse sobre 5 aqui, com o 5 de cima, não corta? O que, que sobrou? Olha o que, que sobrou. Olha o que, que sobrou. Isso mostra que, de fato, se eu pegar essa função e derivar, eu volto para o que eu tinha antes. Então, essa através de um exemplo, obviamente, essa é a explicação do porquê ter esse sobre k. Né? Por que, que você tem esse sobre k, que é esse sobre 5 azul aqui. Tá? Função ln de x. Então, vamos lá. Lembra? Derivada do ln? Derivada do ln de x é 1 sobre x. Aí eu pergunto para você, quanto vale a integral de 1 sobre x? Pensa só na questão de antiderivada. Se eu tenho uma função, eu derivo essa função e dá um resultado, se eu pegar esse resultado e integrar, eu não vou ter que voltar para a função? Sim. Então, se a derivada do ln de x é 1 sobre x, quanto que vale a integral de 1 sobre x? Não vai ter que voltar para o ln? Sim. Ah, mas o que é essas barrinhas aqui? É o módulo. É o ln do módulo de x. Por quê? Por que, que eu coloquei esse módulo? Porque lembra que o ln é um logaritmo. Um logaritmo
No caso, o ln é um logaritmo na base e. Um logaritmo, qualquer logaritmo, não tem como você calcular o logaritmo de um número negativo. Logaritmo de 2 eu calculo, logaritmo de menos 2 não existe. Então, como eu não sei se esse x é positivo ou negativo, esse x aqui embaixo, eu preciso, na hora que eu faço a integral, eu preciso garantir que o que eu estou escrevendo vai ter algum sentido, vai ter um sentido prático, vai ser uma conta que eu consigo fazer. E eu só vou conseguir fazer essa conta se eu tiver certeza que esse x é positivo. Então, por isso que a gente vai lá e taca-lhe dentro do módulo. 1 sobre x vai ser, a integral de 1 sobre x vai ser o ln do módulo de x. Em que momento que eu posso tirar esse módulo? Só se você tiver a garantia de que esse x é um número positivo. Aí dá para tirar do módulo. Tá? Aí você fala, mas espera lá. Agora há pouco, você fez um exercício que era uma coisa assim, integral de 1 sobre x ao quadrado de x, não foi? Foi. Aí eu falei assim, ó, esse x ao quadrado você tem que arrumar. Você está com o x embaixo, não pode deixar ele lá embaixo, joga ele para cima como, como x a menos 2, não é isso? Dx. E aí você não fazia a história do soma 1? Não era isso? O menos 2 mais 1 dá menos 1, dividido pelo próprio menos 1. E aí você arrumava esse troço aqui. Beleza. E nesse caso, né, nesse caso aqui, ó, não funciona a mesma regra? Vamos pensar? Vamos fazer aqui a mesma regra? Você concorda que isso seria a integral? Esse x aqui é como se ele tivesse elevado a 1, né? Então, se você jogar para cima, não vai ficar assim? Ó, x a menos 1. Vai, né? Igualzinho a gente fez aqui. Beleza. Aí você não vai ter que fazer a história do soma 1. Não é isso? O que dá isso daqui? Não vai dar x elevado a zero sobre zero? Tá aqui o meu problema. Ó. Tá aqui o meu problema. Aqui, aqui, aqui. Sobre zero? Existe divisão por zero? Existe? Não. Ah, mas no limite. No limite, quando x tende a zero, o limite dá infinito. É limite. Aqui não é limite. Isso aqui é uma conta. Uma conta de calculadora. Pega uma coisa e divide por outra. Pega uma coisa e divide por zero. Existe essa divisão? Não. Então, se você for na mesma onda que a gente estava fazendo lá, os x, quando estava dentro da raiz, quando estava embaixo, né, de joga para cima, papapá. Se você fizer a mesma coisa aqui, você vai chegar em algo que não existe. Esse troço aqui não existe. Você não pode escrever um negócio desse tipo aqui. Ué, mas qual que é o erro? Não tem erro nenhum no cálculo. Né? Você pegou o x que estava embaixo, jogou para cima, somou 1, beleza. As contas estão corretas. O problema é que você chegou em algo errado, que não existe. Isso significa que a técnica que você utilizou para integrar este termo aqui não está funcionando. Não funciona. E por que não funcionou? Porque sempre que você tem o x elevado a alguma coisa, ou número sobre x elevado a alguma coisa, essa técnica que a gente usou aqui sempre funciona, exceto quando for 1 sobre x. Por quê? Porque o 1 sobre x ele tem uma integral específica, por conta justamente da derivada. A derivada do ln é 1 sobre x, então a integral de 1 sobre x é o ln. Então não vai dar para usar aquelas regrinhas que a gente estava trabalhando até então. Então a integral de 1 sobre x, decore, integral de 1 sobre x é sempre ln de x. Como o x não pode ser negativo, porque o log de algo negativo não existe, eu vou lá e coloco esse x em módulo. Então vai ficar o ln no módulo de x, mas a constante acabou.
É isso. Funções trigonométricas, em especial seno e cosseno, porque seno e cosseno são as que mais aparecem. Mas, obviamente, que você vai ter para as demais funções trigonométricas, tá? Então, vamos falar especificamente de seno e cosseno, que são as mais comuns. Então, vamos lá. Lembrando de derivada, derivada do seno é o cosseno. Derivada do cosseno, lembra? Tinha que trocar o sinal. Menos o seno. Certo? Certo. Então, isso aqui é estudo de derivada. Beleza. Se a derivada do... Ó, vou fazer colorido. Pega a função em amarelo. Quando você deriva, você obtém a função verde. Certo? Você concorda comigo que se você pegou o amarelo, derivou, deu verde. Então, se você fizer a integral da função verde, o resultado vai ter que ser a função amarela, mais aquela constante, né? Mais a constante de integração. Concorda comigo? Porque se a amarela derivou, chegou na verde, pega a verde, integra, volta para a amarela. Você desfaz a derivada. Então, basicamente, o que eu estou falando? Ó, se você pegar o cosseno e integrar, qual que é a integral do cosseno? Vai ser o seno. Se você pegar o menos seno e integrar, quanto que vai dar a resposta? Vai dar o cosseno. É a ideia da antiderivada. Beleza. Então tá aqui, ó. Pegou o cosseno, integrou, o que deu? Deu o seno. Só que aqui tem que tomar cuidado, porque você tem o sinal de menos, né? A integral desta função toda, do menos seno, vai dar o cosseno. E se eu quiser integrar só o seno, sem o sinal de menos? É como se esse sinal de menos fosse jogado para o outro lado da igualdade. A integral do seno vai ser quem? Menos o cosseno. É como se esse menos aqui, ó, integral de tudo isso vai dar o cosseno. Se esse menos eu tiro desse lado direito e passo para o lado esquerdo da igualdade, eu fico só com a integral do seno. E esse menos foi para lá. Virou menos cosseno. Então aqui tem que tomar cuidado, porque aqui já começa a atrapalhada toda. Porque começa a misturar os sinais, principalmente quando tem o menos. Mistura o sinal da derivada com o sinal de integral. Derivada do seno dá o cosseno. Então, a integral do cosseno tem que dar o seno. Ponto. Derivada do cosseno dá menos o seno. Então, a integral do seno tem que dar menos o cosseno. É confuso, tá? É confuso, mas assim, decora que é assim. Vai ser sempre assim, não vai mudar. Tá? Não tem jeito. Gustavo, integral de menos cosseno seria menos o seno? Sim. Sim. Porque o que você está falando é isso aqui, né? Ó. Você está botando um sinal de menos aqui na frente, não é? Do cosseno. Isso. Então, integral do menos cosseno é como se esse menos aqui fosse menos 1 vezes o cosseno. Você pode jogar para fora da integral. Então, o resultado vai ser menos o seno. Sim. E a integral do menos seno vai ser mais o cosseno. Troca o sinal dos dois lados da igualdade. Tá? Que aí seria isso aqui, né? Integral do menos seno vai ser mais o cosseno. Beleza. Aqui eu estou com a integral cosseno ou seno de x. É só o x, sozinho. Mas tem a possibilidade de aparecer um número. Lembra do e elevado a kx? Um número multiplicando x? Então, aqui também eu posso ter um número multiplicando x. E aí eu já tenho a formulinha pronta. Porque eu posso generalizar para o número k. Então, em vez de cosseno de x, eu posso ter o cosseno de kx. Em vez do seno de x, eu tenho o seno de kx. Lembrando, tem que ser k vezes x. Ponto. Morreu aí.
Não pode ser x ao quadrado, x ao cubo, não pode ser x mais 1, x mais 2, x menos 1, x menos... Não, tem que ser número vezes o x. Só nesse caso que vocês podem usar essas fórmulas. A fórmula é a mesma ideia, tá? Lá do e elevado a x. Se eu sei que a integral do cosseno é igual ao seno, a integral do cosseno de kx vai ser o seno, que nem aqui, ó. Vai ser o seno de kx, só que eu ainda tenho que dividir, que nem no e. Eu tenho que dividir pelo k. Ou seja, não é kx, eu divido só pelo k. Divide pelo número que multiplica o x. Ó, integral do seno é menos o cosseno. Tá aqui, ó, menos o cosseno. Integral do seno é menos cosseno. Integral do seno de kx é menos o cosseno de kx. Este número que está multiplicando sobre esse k. 4 seno x pode? Não, não com essa regra. 4 seno x, você está nesse caso aqui. O Gabriel perguntou, posso fazer isso aqui, ó, integral de 4, usar essa formulinha para fazer esta integral? Perceba que nesse caso, o que você tem aqui? Você não tem esse 4 multiplicando o seno? Esse 4 você não pode jogar aqui para fora da integral? Você não pode reescrever? Tira esse 4 daqui e joga ele para cá? Você não vai ter 4 vezes a integral do seno? E aí a gente tem aqui, ó, integral do seno é menos o cosseno. Então, quanto que vai dar isso? Menos, por conta do menos, da formulinha, o 4, integra o seno. Integra o seno, deu o cosseno. Eita, cosseno de x. Mais a constante de integração. Tá? Então, só vale quando aqui é como se eu estivesse calculando isso aqui, ó. Pensa nisso aqui, tá? O ângulo é kx. Então, eu estou calculando o seno deste ângulo, do ângulo kx, ou o cosseno deste ângulo. Então, como que eu integro o cosseno de kx? Aí vai dar o seno do ângulo, ou a integral do seno vai ser menos o cosseno do ângulo. É que normalmente a gente não usa esses parênteses. Tá? Então, valeria para não 4 seno x, mas sim seno de 4x. Exemplo, aqui, ó, cosseno de 2x, tá vendo? O k da formulinha cosseno. Esse kzinho aqui é esse número 2. Então, qual que é a integral de cosseno de kx? É o seno de kx sobre k. Cosseno de 2x, a integral é o seno de 2x sobre o k, que é o 2. Ah, posso simplificar? Não, não pode. Por quê? Porque esse 2 de baixo, você está pegando o seno de 2x e dividindo tudo por 2. Esse 2 aqui de cima, ele está dentro do seno. Ele faz parte do ângulo. Então, você vai fazer o seno deste ângulo, 2x. O resultado que der, você vai dividir por 2. Então, não pode cortar aqui, não. Integral do seno de 3x. Tá aqui, ó, seno de kx. É menos o cosseno do kx, no caso do 3x, sobre o k, sobre o 3. Cuidado, é sobre k, não é kx. Vocês muitas vezes colocam sobre 3x, sobre 2x. Vocês carregam o x aqui para baixo. É só sobre o k. Segue a formulinha, exatamente como ela está aqui. Olha só. Aqui é tipo assim, arrasta para cima e ganha o seu bônus. É só arrastar para cima. Que tal? Arraste para cima e ganhe uma tabela de primitivas de grátis. Ó, é de grátis? Se for de grátis, até injeção. Eu sei, de grátis não existe, eu sei. É brincadeira, é de graça. Até injeção na testa. Bom, existem algumas integrais que são muito chatas de serem calculadas. E dependendo da situação, elas podem aparecer muitas vezes. Então, alguns autores eles já criaram para essas integrais mais encardidas, vamos chamar assim, uma tabela de primitivas.
que tem desde essas regrinhas que eu mostrei para vocês, até algumas integrais que aparentemente não, algumas integrais que de fato para calcular na mão elas são bastante complexas, mas com a tabela você já vai ter, é imediato basicamente o resultado. Então, eu estou dando aqui de presente para vocês essas tabelinhas. E aqui eles colocam um monte de casos. Um monte de casos. Tá? Um monte, um monte, um monte, um monte. Por exemplo, esses dois a gente estudou. Ó, tá vendo que aqui é... Deixa eu dar um zoom aqui, que eu não sei se está muito pequeno para vocês enxergarem. Aqui, ó. Olha isso aqui. Tá vendo? DU. Ou seja, eu nos slides anteriores eu estou trabalhando com a variável x. Mas lembra que eu falei? Depende da variável. A variável pode ser x, pode ser y, w, z, p, q, r, u, qualquer letra. No caso, ele está falando que a variável é u. Beleza, ó, u elevado a n. Em vez de x elevado a n dx, você tem u elevado a n du. Mas é a mesma coisa. O que você faz? Você pega esse n, soma 1 e divide pela soma mais uma constante de integração, não é isso? É a mesma regra que eu passei. Ó, integral de 1 sobre x, lembra? Integral de 1 sobre x, dx. Aqui ele está fazendo integral de 1 sobre u, du. Lá no slide era ln do módulo de x. Aqui, ln do módulo de u, mais a constante de integração. Então, essa tabelinha aqui, ela vai ter um monte de integrais, ó. E aí tem que aparecer exatamente como está escrito aqui. Ah, mas acabou aí? Não. Está aqui, ó. Ó. U elevado a n raiz de a mais b vezes u. Ó a desgraceira que dá. Ó, ó, ó. Quantidade. Raiz, quando você tem u mais ou menos um número ao quadrado. São casos e casos e inúmeros casos. Ó lá. Aqui, ó, integral de e elevado a u, é o próprio e elevado a u. Tá vendo? Algumas das que eu mostrei, elas vão estar espalhadas aqui no meio. Ó lá. Ó lá. Ó, o cosseno aqui, ó. Cosseno de u é o seno é menos cosseno. Tá vendo? Integral de tangente, de secante, tangente, secante ao quadrado, cotangente. Então, assim, é lógico que aqui são 66 casos. Existem tabelas e tabelas e tabelas. Eu peguei um autor qualquer aí, fui lá, printei a tabelinha dele e coloquei para vocês. Se vocês pegarem outros autores, eventualmente vocês vão ter outras integrais, tá? Mas eu sei que dependendo da situação, mais para frente, eventualmente você pode sim ter que, sei lá, calcular uma integral de uma secante. E aí você já vai ter aqui, ó, integral da secante é o ln da secante de u, né? É o ln do módulo da secante de u mais a tangente de u. Tudo isso aqui em módulo, mais uma constante de integração. Integral da tangente de u é menos o ln do módulo do cosseno de u. Ah, mas por quê? Aí você teria que trabalhar com as integrais trigonométricas. Aí é uma parte chata, tá? Por isso que normalmente as que mais aparecem, as integrais mais utilizadas são o seno e cosseno. Por isso que eu mostrei para vocês como que faz a integral de seno e cosseno. Não que nunca ocorra integral de secante, de cossecante, de cotangente. Pode ser que apareça, ó, cotangente está aqui, cossecante está aqui. Mas aí, de cor, eu não sei. Aí eu vou numa tabela, vou consultar a tabela e pegar o resultado. Vou ficando por aqui. Agradeço pela presença de todos, pela paciência de todos. Uma ótima semana a todos. Muita saúde, paz e prosperidade. Tchau.